E a exemplo do estado do Amazonas, a realidade se repetiu e continua se repetindo em todo o Brasil. No estado de São Paulo também tem um plano de volta às aulas e por isso vamos conversar com o secretário estadual de Educação, Roseli Soares. Secretário, seja bem-vindo à Central da Esperança, uma boa tarde para o senhor. O que o governo do estado de São Paulo prevê para a volta, a retomada das aulas presenciais em todo o estado? Seja bem-vindo. Olá, boa tarde, Luar, boa tarde, Eduardo. Boa tarde, um prazer secretário. estar aqui com vocês. Boa tarde a todos que nos assistem aqui na TV Aparecida, é um grande prazer. Bom, nós temos um protocolo que foi estabelecido com volta às aulas, as voltas às aulas curriculares, por assim dizer, a partir de outubro, no dia 7 de outubro. Logicamente que tem condicionalidades para que a gente possa voltar até lá, como, por exemplo, todas as regiões estarem no amarelo e chegarmos com 80% delas nos primeiros 14 dias e 100% delas nos últimos 14 dias, ou seja, nos últimos 14 dias entre setembro e outubro, ali, o início de outubro, 100% de todas as regiões no amarelo. Isso vai querer dizer que o estado está realmente no declínio e de uma forma sustentada, né? O que é muito importante. Mas nós agora regionalizamos a possibilidade de atividades de recuperação, atividades presenciais que podem ser feitas pelas escolas públicas e privadas, desde que também a cidade ou a região esteja em 28 dias, no mínimo, no amarelo. Então, para dar um exemplo, a escola poderá voltar a ter alguma atividade, por exemplo, de reforço, de uma roda de conversa, especialmente para trabalhar as atividades socioemocionais, que são tão importantes, já eram, né? Mas agora ficaram ainda mais ampliadas com essa situação das nossas crianças e jovens, e aí a gente poderia fazer isso. Logicamente que o município pode, por razão da sua vigilância sanitária, observando questões locais, dizer, não, mas aqui a gente não vai autorizar ainda o retorno em setembro. Tudo bem, mas o Estado já autorizou a partir de 8 de setembro e 7 de outubro. Essa era a minha dúvida, secretário. Boa tarde para o senhor, seja bem-vindo aqui na Central da Esperança. Em relação à autonomia, as prefeituras têm autonomia a partir dessa orientação do governo do estado para decidirem se retornam ou não essas aulas presenciais? Isso também se aplica às escolas particulares, ou seja, o estado apenas orienta, quem decide é o próprio município ou a escola particular? Exatamente isso, Eduardo, mas tem um limite para este não que o município pode dizer. Ele precisa ser relacionado à pandemia, ser relacionado ao que está acontecendo. Ele não pode dizer o seguinte, eu não tenho nenhuma razão de saúde para não voltar, mas eu não quero voltar agora porque eu estou sem recursos na prefeitura. Isso não é motivo para proibir nem as estaduais, nem as próprias privadas e nem mesmo as municipais. A gente vai ter que sempre encontrar a solução. Agora, aqui localmente nós temos uma situação específica deste município que fala sobre a questão de leitos, de casos ainda crescentes, enfim, aí ele pode justificadamente proibir, inclusive, a rede privada, a rede estadual e a rede municipal. Lembrando que 8 de setembro são atividades que são extremamente opcionais para a família, opcionais para os próprios profissionais, para a própria escola. Vou dar um exemplo. Tem professores que sabem que o seu aluno não está conseguindo acompanhar as atividades online ou não está conseguindo entregar as atividades. Ele poderia marcar só uma atividade na semana com 2, 3 alunos, por exemplo. É esse tipo de recuperação, de reforço que a gente está permitindo para o mês de setembro. Nada além disso. Então, a aula curricular com os estudantes é só em outubro. E ainda numa etapa reduzida e também opcional à família. Lógico, desde que ela acompanhe o seu filho, acompanhe sua filha, acompanhe a criança na entrega das atividades. Secretário, isso que eu ia perguntar, uma vez a família, a partir de outubro, então, ela escolhendo que não está no momento do filho voltar a frequentar a escola, compartilhar espaço com outros alunos, professores, como fica então essa questão da orientação? Quem informar? Existe algum critério a ser observado para essa família que tem essa escolha? Bom, primeiro, existe um grupo que não poderá voltar, mesmo a família querendo, grupo de risco. Então, se a criança ou o próprio profissional da gente compor o grupo de risco, não poderá voltar presencialmente.
Agora, se a família disser, meu filho não é grupo de risco, mas ainda assim não me sinto seguro, na primeira etapa que a gente chama, será autorizado a criança ter a volta opcional, ou seja, a família vai poder dizer, eu não quero voltar agora, não me sinto segura, então vamos voltar. Até porque na primeira etapa é até 35% dos alunos, ou seja, 1/3 dos alunos. Então uma sala de aula que tenha 30 alunos vai poder voltar em torno de 10 alunos, por exemplo. Então já não voltariam todos os alunos naquele mesmo dia, né? Ah, mas tem mais alunos que querem, aí a escola pode organizar um rodízio, como a gente deve trabalhar na rede estadual. Então, logicamente, de novo, o opcional para a família é opcional a ida presencial, não é opcional não entregar, por exemplo, as atividades. É importante que os alunos estejam tendo contato com as atividades, mesmo que de forma remota. Aproveitar o senhor aqui então, porque a gente mostrou agora há pouco na reportagem sobre a volta do estado do Amazonas, essa grande preocupação, não é, secretário, que os pais estão tendo com o retorno dos seus filhos para as escolas ainda nesse período de pandemia. 79%, segundo pesquisa do Datafolha, mostrou que 79% dos brasileiros não se sentem seguros. Então, para ficar bem claro, essas famílias que não sentem essa segurança podem continuar com as aulas online para os seus filhos e os seus filhos não vão perder esse ano letivo, é isso, né? Exatamente, desde que eles entreguem as atividades que as escolas estão solicitando, que eles permaneçam fazendo as atividades remotas, eles poderão continuar desta forma se a família entender. Logicamente que para a gente é super importante que a família ajude tanto no processo de decisão da volta, mas também quanto no acompanhamento do jovem sobre as atividades. E isso vai ser muito importante para o futuro desses jovens. Então, a participação da família aqui, neste caso, é fundamental, Eduardo. Agora, secretário, levando em consideração esse rodízio que o senhor explicou, que vai funcionar na rede estadual de São Paulo, né, 1/3 dos alunos fazendo rodízio presencial na escola, como fica aquele aluno que não tem acesso à internet, que é a realidade de muitos? Bom, exatamente por isso, inclusive, que a gente autorizou a recuperação nesse momento lá. Porque temos alunos que não têm condição de ter um equipamento, lembrando que a gente tem transmissão pela TV, né? Nós temos 2 canais digitais ligados à TV Cultura, hoje transmitido para todo o estado, está tendo uma grande audiência, especialmente daqueles que mais precisam. Também pagamos a internet para que os alunos possam assistir às aulas pelo aplicativo da Secretaria, o Centro de Mídias, e ainda enviamos materiais por escrito, para dar maior número de oportunidades. E, além disso, professores, escolas estão fazendo um grande esforço de chegar até todos os estudantes. Mas, apesar de tudo isso, a gente sabe que existem dificuldades. Por isso que a ideia da recuperação é começar especialmente com aqueles que mais precisam, com aqueles que têm maior dificuldade. Então, no nosso planejamento no período de recuperação, convidar, vejam bem o verbo, convidar a família e a criança que mais precisa, que não tem conseguido fazer as atividades, por exemplo, a estar em alguns momentos presencialmente, porque ele conversa com o professor, ele pode explicar quais são as suas dificuldades. E uma coisa, né? A gente fala muito do problema daqueles, e é óbvio, né, que existe esse problema de não terem um equipamento, por exemplo, para acompanhar a aula, o problema na internet, ou está na zona rural, às vezes até em isolamento, né? Mas a gente tem também aquele jovem, aquela criança, que não se adaptou simplesmente à metodologia. O que acontece? Né? A criança tem internet, tem computador, tem o celular, tem tudo que precisa, mas ela não se adapta necessariamente a esse uso de tecnologia. Né? E nós temos diferentes realidades em relação à tecnologia, à idade, né? Uma criança mais nova tem mais dificuldade de adaptação do que um jovem. Então, são muitos fatores que precisam ser observados e localmente. Por isso que a escola é um ponto importante, a família é fundamental nesse processo de decisão. Meu filho está com mais dificuldade, às vezes está mais angustiado, mais depressivo. Ter uma roda de conversa com os colegas uma vezinha na semana já pode ajudar muito esse jovem a, por exemplo, superar o mal maior do século XXI, que é chamado a depressão, levando a tendência de coisas ainda piores, né? Secretário, esse período de pandemia afetou diretamente a economia, né? A gente mostrou aqui milhões de pessoas que ficaram sem emprego, sem renda em casa, algumas delas que pagavam a escola para o filho em uma escola particular.
com essa crise toda, tiveram que migrar para a rede pública. Aqui no estado de São Paulo, a rede pública está preparada para receber esse grande número de alunos que deve fazer essa migração? Eduardo, essa é uma pergunta muito importante, mas eu queria separar a resposta em 2 blocos. Um, educação infantil, e outro, ensino fundamental e ensino médio. Apesar dos números serem muito maiores do que os números desta época, Eduardo, eles são absorvíveis pela Secretaria de Educação, por exemplo, do Estado e pela maioria das secretarias municipais. Aqui eu estou falando do ensino fundamental e do ensino médio. Porque os números cresceram muito no comparativo, mas são números assim, 10, 12 mil matrículas novas, enquanto era de 3 mil, 4 mil matrículas no mesmo período. Ou seja, cresceu muito. Mas eu tenho 3 milhões e meio de alunos. Eu tenho vagas para absorver muito mais gente do que esses 12 mil. Então a gente consegue. Vírgula. Tem um porém aqui que é, como eu disse, a educação infantil, que a gente talvez não esteja vendo ainda o real tamanho do problema. Porque quando a mãe tira da escola do ensino fundamental ou do ensino médio, ela matricula imediatamente numa escola estadual ou municipal. E a gente já diz na hora sobre o atendimento, tanto que a gente está atendendo na hora, Eduardo. A educação infantil, muitos pais podem simplesmente estar tirando da escola privada e não indo buscar a matrícula no sistema municipal. Talvez não tenha ainda a dimensão desse tamanho. E é possível, sim, que a gente não consiga atender, especialmente de 0 a 3 anos, toda a demanda que poderá surgir, né? Os municípios têm hoje uma condição melhor de atendimento de 4 a 5 anos e esse ainda é um desafio que a gente vai entendendo ao longo do tempo. Também esperamos que quando começar o retorno, muitos pais voltem para a rede privada, né? Porque muitos estão dizendo, olha, eu não vou pagar, porque ele não está fazendo uma atividade agora na educação infantil, então paro de pagar mensalidade agora. Lógico que isso é muito ruim para a escola privada, que está tentando manter o professor contratado, está tentando manter pessoas que precisam, sobrevivem daquilo, né? Mas esse é um efeito, Eduardo, que a gente só vai entender à medida que as coisas forem voltando para a gente saber o tamanho dessa bronca aí que ela de fato existe. Agora, secretário, só para a gente poder encerrar, como que a escola estadual ela vai se preparar, se organizar, capacitar os professores para essa nova realidade, novas turmas e também para conseguir concluir o ano letivo de 2020, uma vez que as aulas já foram atribuídas? Como vai ser essa reorganização da rede estadual para dar conta, então, dessa demanda? Esse é um desafio muito grande, né? Essa reorganização, aliás, não é só deste ano, né? É do ano que vem, é do ano de 2022, porque a gente tinha metas, a gente tinha planejamentos para anos, entre aspas, normais, né? Onde a gente imaginava ter os 200 dias letivos presenciais. A gente nunca imaginou passar por isso. Essa é a verdade na educação. Tenho anos aí na educação, passei pelo Ministério da Educação, pelo Amazonas, fui secretário lá, enfim, nunca imaginei estar aqui em São Paulo e passar por uma pandemia como a gente está passando. Então, a primeira coisa é a gente precisa entender o que a gente está passando agora. Só para dar um exemplo do que eu estou falando, esta semana nós não estamos tendo aula, nós desplugamos, a gente disse, professor, descansa, aluno, dá uma descansada, dá uma desplugada, porque também o uso da tecnologia, que é muito bom, é muito importante, pode nos trazer muita coisa, pode também ter o lado ruim, né? Um cansaço, enfim. Então, esse é um ponto importante. Nós estamos na semana desplugada agora, aqui para que as nossas escolas possam dar uma descansada. Segundo ponto importante, formação, né? Após o retorno e durante o mês de setembro, muita formação de professores para discutir o retorno às aulas com eles, para trazer as informações. Nós já estamos concluindo todas as nossas compras, estaremos prontos para já setembro, para aqueles que quiserem fazer algum tipo de atividade já poderão, e logicamente para outubro estaremos ainda mais preparados, desde compra de termômetro, álcool gel, enfim, todos aqueles itens que são necessários, certamente estarão garantidos. Do ponto de vista de organização pedagógica, nós teremos que sim fazer arranjos, porque a gente não pode sobrecarregar o professor e nem pode deixar de dar a opção, seja para o presencial, seja para o remoto, quando isso voltar. Então nós vamos ter que sim, Loara, fazer uma adaptação e essa discussão tem que ser feita dentro de cada escola, junto com os professores, junto com a gestão escolar.
caso a caso, porque eu tenho escolas que têm 3 mil alunos e tem escolas que têm 50 alunos. São casos distintos e soluções distintas, então, para cada um deles nós vamos estar apoiando as escolas e, logicamente, um desafio, porque todos estamos vivendo isso tudo pela primeira vez. Secretário, agradeço muito a sua participação aqui na Central da Esperança, até para dar esses esclarecimentos para as famílias que estão em casa, ainda com os alunos tendo essas aulas virtuais online pela internet. Muito obrigado pela participação. A gente pretende voltar a falar com o senhor lá para o final de setembro, começo de outubro, para voltar a orientar sobre esse retorno das aulas presenciais. Por hora, o senhor é sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Luara. É um grande prazer. Fiquem com Deus e uma boa semana para todos nós. Obrigada, igualmente.